muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Olá, bom dia, graça e paz a todos. Queria neste momento deixar para vocês uma mensagem da lei, sobre a lei de Deus, uma mensagem bíblica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dever dos discípulos, né? A lei de Deus e o dever dos discípulos, de todos os discípulos do Senhor. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos onde você quer e se você estiver, se você puder, faça essa oração breve conosco para que nós possamos meditar nesta mensagem que eu trago a você. Amado Deus, Pai eterno, graças dou, Senhor, pela vida desses nossos irmãos que têm buscado o conhecimento da Tua Palavra e por este mesmo motivo estão neste momento assistindo este vídeo para que o conhecimento que o Senhor nos dá seja partilhado entre os irmãos e que cada um deles, Senhor, possa se posicionar e colocar o entendimento que o Senhor colocar no coração deles para que juntos, como corpo de Cristo, nós possamos crescer em graça diante da Tua presença, diante da Tua santa presença. Nós te agradecemos pela vida, pelo plano da salvação e rogamos a Ti que esteja conosco todos os momentos e que nós sejamos fiéis, corajosos na batalha que o Senhor confiou a nós, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a lei de Deus, né? O dever da lei. A lei de Deus, eu creio que todos conhecem os 10 mandamentos, né? Mas o que nós podemos observar quando estudamos a Bíblia mais profundamente é um dos tópicos que eu gostaria de falar com você, que é a lei de Deus. Ela, algumas vezes, não é só os 10 mandamentos. Muitas vezes, ela está apontando para a palavra de Deus, para toda a palavra de Deus. E essa lei, às vezes, ela é apresentada em um único ponto. E, às vezes, ela é explanada, ela é aberta como um leque para nos ajudar naqueles momentos, naqueles pontos específicos que nós temos dificuldades. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 13. Eu vou colocar aqui na tela. Espero que consegui colocar aqui na tela, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que agora vai. Tudo bem? Está aí na tela. Espero que seja visível para todos, né? Eu vou até tentar aumentar um pouco aqui. E aí nós vamos ler juntos esta mensagem tão importante. Pronto, acho que ficou um pouquinho melhor. Diz assim, ó, Romanos 13, do versículo 8 até o 10. A ninguém devais ou deva coisa alguma, a não ser o amor. Então, esse é um pedido de Paulo aos romanos, né, à igreja de Roma. Então, ele pede a aqueles irmãos que estavam ali que não ficassem devendo coisa alguma a ninguém, exceto o dever de todo ser humano, que é o amor, né? E ele diz, com que vos ameis uns aos outros. O amor comum de um para com o outro, coletividade, né? Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aqui é um ponto específico, ó. Quem ama cumpriu a lei. Por que será que ele declara isso? Certamente é porque a lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus e ela é uma lei
de amor para proteger as pessoas. E ele diz assim, ó, com efeito, aí ele explica para a gente entender essa lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçará. Você vê que ele vai citar aí, ó, os seis é, mandamentos de Deus que está na segunda parte, a segunda pedra. Né? A lei de Deus ela foi colocada em duas pedras. Pedra, símbolo de eternidade. Por isso que Jesus é comparado com a pedra, né? Porque é um reino eterno. Ali no livro de Daniel você vê a pedra que, sem o auxílio de mão, ou seja, sem intervenção humana nenhuma, direto de Deus, ela destrói todos os reinos e ela cresce. E o reino dela, conforme é declarado ali em Daniel capítulo 2, é um reino que jamais passará. É a comparação que as escrituras fazem com Cristo Jesus, né? E a lei de Deus, ela é posta em pedras, em duas pedras. Então a lei simbolizando a eternidade, é algo que é eterno, que não muda, assim como Deus declara que ele não muda, a sua lei também não muda. Ele não vai mudar, ele não vai alterar a lei. E tem até alguns exemplos ali com relação à Babilônia, por exemplo, a lei dos Medos e a lei dos Persas, que era uma lei irrevogável, que não mudaria. E olha que eram leis humanas, mas Deus ele coloca isso nas escrituras e deixa esse conhecimento para nós, para que nós tenhamos entendimento e que nós venhamos a valorizar muito mais o que vem de Deus para nós do que as nossas convicções humanas, né? E continuando, então, ele fala assim, ó, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor, né? Se você notar também, quando Jesus declarou sobre a questão da mudança da lei, porque foi acusado ali, você transgride a lei, transgride o sábado, você está mudando, está alterando, não sei o que. Ele fala, não penseis que eu vim mudar a lei. O que eu quero que você note é que você vai lendo as escrituras e você vai notando algumas coisas assim. Por exemplo, a palavra lei nas escrituras, algumas vezes, ela vem grafada com a letra minúscula e algumas outras vezes ela vem grafada com a letra maiúscula. E o que isso quer dizer? Quando foi feita a tradução desta palavra para a nossa linguagem, eles para descrever a Torá, eles colocaram a lei, porque Torá é o livro da lei que Moisés escreveu, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Quando se refere à lei nas escrituras, quando se refere à Torá, eles a escrevem com a letra maiúscula. Então eles sempre vão colocar as escritas com a letra maiúscula. Você vê isso ali em Mateus capítulo 5, versículo 17, ali, quando Jesus declara, não penseis que eu vim revogar a lei, você vai notar claramente que está escrito lá com letra maiúscula, né? Quando você vai lá em Isaías também, Isaías capítulo 8, versículo 20, nos originais você vai ver que essa palavra que está aqui, a lei e ao testemunho, essa lei que está lá em Isaías também, ela vai estar grafada com a letra maiúscula, né? Isaías 8, versículo 20. Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu vou abrir aqui em Mateus, vou ver se eu consigo mostrar para você. Mateus, ali no Sermão do Monte, capítulo 5. É claro que você tem que tomar nota que existem muitas versões bíblicas. E às vezes a gente precisa recorrer aos originais para ver essas questões, né? Por exemplo, aqui em Mateus, aqui nessa versão, vai estar claramente, né? Não sei se vai dar para vocês ver. Mateus. Deixa eu ver aqui. Tô apanhando aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, peraí.
Versículo aí 17, ó. A lei lá em cima. A lei está com letra maiúscula, tá vendo? Então, quando está com letra maiúscula, significa que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso é muito importante você tomar nota. Então, toda vez que você encontrar na Bíblia essa palavra lei, grafada com maiúsculo, está se referindo a Torá. Tem até a pronúncia correta, né? Mas isso é só para quem é estudioso que vai entender essa questão da pronúncia da palavra Torá, que tem um puxado, né, na língua para poder fazer a pronúncia correta, né? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a lei de Deus, se você analisar toda a lei de Deus, não só os 10 mandamentos, mas toda a palavra de Deus, ela vai estar descrevendo o amor de Deus por você, porque Deus, quando Ele dá uma lei, é para te proteger, para te guardar, para te livrar de algum mal, de alguma coisa. Então ele dá a lei para proteger não só você também, mas o teu próximo, as pessoas que estão à tua volta. Então a lei de Deus, aqui em Romanos 13, ela vem falando que o cumprimento da lei de Deus é o amor. É isso que Deus quer gravar no nosso coração, né? A lei que Ele quer gravar, a aliança que Ele quer fazer conosco é gravar em nossos corações a tua lei, a lei de Deus, né? Então esse ponto que eu queria que você tomasse nota, guarde aí essa questão da lei escrita com a letra maiúscula no final de frase ou no meio, né? Vai significar que é a Torá, que é o livro da lei, né? Então, o Espírito Santo ele vem nos conduzindo, nos revelando nas Escrituras que o resumo de toda a lei é o amor, né? Jesus, quando ele fala, por exemplo, eu vou falar aqui primeiro Paulo, depois vou anotar com vocês Jesus, mas Paulo, olha só o que João, na verdade, né, declara. Pedro também vai declarar essa questão, né? 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem dado, no caso, não tem complemento, mas assim está nessa versão. Deus é amor. A quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então, você quer que Deus habite em você, você tem que buscar o crescimento no aperfeiçoamento, no amor, né? O amor a Deus e amor às pessoas. E se você amar as pessoas como Deus nos amou, você está cumprindo a lei de Deus. E 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é uma questão que todo cristão deveria todos os dias buscar o aperfeiçoamento. Porque até Jesus declarou que o amor se esfriaria de quase um todo no mundo. Né? E isso é algo muito sério, porque nós temos vivenciado, presenciado esta questão do esfriamento do amor. Né? Hoje nós vemos tragédias atrás de tragédias, com coisas banais, cada vez mais banais. Antigamente nós víamos muitas mortes, de brigas, guerras, né? Entre ou famílias, nações, comunidades. Hoje já se agravou ainda mais e chegou ao ponto de estar dentro das nossas casas. Hoje nós vemos guerras entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos, irmãos, entre irmãos e irmãos, irmãs e irmãs. Né? Pessoas que a gente nunca imaginaria, na verdade a gente imaginaria que essas pessoas estariam protegendo, abraçando, cuidando, as pessoas estão, na verdade, destruindo umas às outras. E o grande mandamento da lei que Jesus falou, né, que vai fazer relação aqui com Romanos 13, que nós lemos, cumprimento da lei, é amor, amar as pessoas, amar ao próximo. Mateus 22, 36 a 40, Jesus declara, um mestre vem perguntar a Jesus qual o grande mandamento da lei. Então Jesus ele declara, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu dos teus pensamentos, ou seja, entendimento, algumas versões. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então aqui, depende toda a lei e os profetas. Essa lei aqui está minúsculo, mas certamente você olhar nos originais, você vai ver que está referindo-se a Torá. Os 5 livros da Bíblia e os profetas, que são todos os livros dos profetas, tirando esses 5, os Salmos também, tirando os 5 livros que Moisés escreveu, que é o Pentateuco,
os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que os demais, então, vão ser considerados como os livros dos profetas. E qual a importância disso para nós, né? Veja só o que João 13:34 diz. Um novo mandamento, é palavras de Jesus, está em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, palavras de Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós amem, né, uns aos outros, ou seja, aqui está vos ameis, algumas versões que vocês amem uns aos outros também. Essa versão eu peguei uma versão mais tradicional, por isso que está tendo essa forma de didática de escrita um pouquinho diferente. Você pegar uma linguagem de hoje, por exemplo, você vai ter um pouco mais facilidade para a compreensão de alguns textos, né? A gente para de usar algumas linguagens e a gente vai aperfeiçoando. E por isso, muitas vezes, as Bíblias também elas vão trazendo novas versões atualizadas para as pessoas compreenderem melhor as escrituras, né? Ou seja, não há desculpa para a pessoa falar, não leia, não compreendo essa versão, não é legal para mim. Procura uma outra versão, né? Com sinônimos e significados que vai levar ao mesmo entendimento, mas sinônimos e significados diferentes para você compreender. Não tem desculpa para deixarmos de estudar a palavra, né? Então, o que nós entendemos, meus amigos aí, com relação ao que nós falamos até agora, né? Que se nós não tivermos dispostos a amar as pessoas, nós podemos viver uma vida de cristão e nós estaremos enganando a nós mesmos. Por isso que Tiago, né, quando você vai ler Tiago 1, no capítulo 1 de Tiago, acho que é o último versículo, 27 ou 17, deixa eu até confirmar aqui. Tiago ele vai declarar qual que é a religião sem mácula. O que é uma religião sem mácula? Ou seja, a religião sem mácula, sem defeito. E é interessante porque o cordeirinho que era morto no santuário, ele tinha que ser sem mácula. Não poderia ter defeito nenhum. Isso simbolizando, né, apontando para Cristo. Então, se você lê aí nas Escrituras, Tiago 1, versículo 27, você vai ver que ele vai falar sobre a religião pura, sem mácula, sem defeito, para com Deus, né? E é interessante que aquilo que Deus revelou em Cristo Jesus para nós é justamente o que Ele quer implantar em nossos corações para que nós vivamos em conformidade com isso. E a religião pura e sem mácula é assistir aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Né? Se nós nos deixarmos ser contaminados, nós vamos começar a julgar as pessoas, nós não vamos compreender, nós não vamos amá-las verdadeiramente, mas nós vamos colocar em primeiro lugar um falso amor, que eu vou explanar para vocês daqui a pouco esse falso amor. E para deixar isso claro para vocês, eu quero mostrar 2 textos do Apocalipse que fala sobre o amor também. Olha só. Quem são os verdadeiros servos de Deus? Porque hoje nós temos visto muitos falsos ou muitas pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas ainda permanecem presas aos seus próprios pecados ou com a contaminação desse mundo e não continuam buscando o crescimento, né, em Cristo Jesus. Olha só o que diz Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher. Dragão ali, o próprio Apocalipse vai revelar que é Satanás. E as escrituras vão revelar que mulher é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo e é a igreja. E ele diz assim, e foi fazer guerra ao remanescente no caso da mulher, ou seja, o restante da igreja, os servos fiéis, que dentro da igreja tem aquele montante, mas tem o joio e o trigo misturado. Quem são esse remanescente, essa semente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então, os fiéis filhos de Deus, eles guardam os mandamentos e eles são fiéis e têm o testemunho de Jesus. E o Apocalipse 14:12, que eu recomendo até que leia todo o capítulo 14, que é importantíssimo, a mensagem presente mais importante para a igreja hoje, declara assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a paciência dos santos
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Nós temos que ter paciência porque as coisas vão ainda concretizar no tempo de Deus e não no nosso, né? Para que todos venham a alcançar a salvação, para que o máximo de pessoas alcance a salvação e não no nosso tempo. Se fosse dependesse de nós falava que Deus vem agora, põe fogo em tudo, que já está tudo, o povo não tem jeito, está tudo perdido, olha a situação que o mundo se encontra. Mas quem sabe de todas as coisas é Deus. E quando nós falamos isso, nós julgamos a nós mesmos. Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Então essa é uma questão muito importante que nós temos que levar em consideração. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O Apocalipse, já vou adiantar para você, ele vai revelar o que é o testemunho de Jesus, que fala aqui no capítulo 12, 17, porque muitas pessoas podem pensar que o testemunho de Jesus é a vida que Jesus levou, o exemplo que ele deu, isso faz parte do testemunho de Jesus, mas o testemunho de Jesus ele é muito mais amplo, ele tem a ver com a lei e com os profetas, né? Porque lá em Apocalipse 19, 10 é declarado que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, todas as profecias, toda a palavra que Deus nos envia através dos seus servos, os verdadeiros, os profetas, que está registrada nas Escrituras, são testemunhos de Jesus. Assim como quando Deus levanta um profeta verdadeiro e você constata que esse profeta é verdadeiro, ele está sendo imbuído com o testemunho de Jesus, ou seja, a palavra que Jesus dá a ele para ele transmitir. Mesmo que essa palavra não esteja nas Escrituras, porque foi fechado um cano, mas mesmo que se Deus levantar um verdadeiro profeta, e o Apocalipse deixa claro que se levantará, porque também se levantarão falsos profetas, então você tem que estar atento. E para você fazer discernir isso, Paulo declara que Deus peça o dom do discernimento. Para que Deus dê o dom do discernimento para você discernir entre o falso e o verdadeiro. Isso é extremamente importante nós buscarmos isso diariamente, diligentemente, não sendo servos negligentes, como Jesus declara lá, né? Servo negligente, né? Deus vai vir e infelizmente, ele vai tomar muitos açoites, né? Vai apanhar muito por causa da sua negligência. Deixa eu ver se tem mais um texto. Tá aqui, Atos, né? Esse aqui é para encerrar. Que eu queria falar com vocês. O que acontece, irmãos? Nós, principalmente nos dias de hoje, e agora eu quero falar para você que é cristão, mas também você que ainda não se decidiu, se decida, né? Andar nos caminhos do Senhor. Analise a vida de Paulo. Aqui vai estar um relato sobre a vida de Paulo. Paulo, o maior estudioso das Escrituras, o maior conhecedor, mas ele ainda não tinha o conhecimento da verdade, como nós temos hoje. Pelos ministérios dos apóstolos e dos servos de Jesus, nós temos um conhecimento grandioso hoje sobre a verdade. Queridos, deixa eu ligar aqui, acho que a bateria do computador estava acabando. Pronto. Então, queridos, olha só. Nós temos um conhecimento extraordinário. Só não temos uma coisa. Nos falta um relacionamento com Deus. Esta é a grande verdade. Porque a nós é revelado muitas coisas. Nós temos a verdade das Escrituras, nós temos os relatos históricos que nós podemos estudar através da Escritura, o cumprimento das profecias da palavra de Jesus na idade medieval. Nós vemos a astúcia e o trabalho de Satanás para dominar o mundo ainda hoje, para dominar as pessoas, para escravizar, manter as pessoas na escravidão do pecado. Nós temos conhecimento de tudo isso, mas nos falta um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E nós alcançaremos esse relacionamento quando nós tomarmos uma atitude, quando nós nos levantarmos e colocar a mão no arado, ir trabalhar na obra de Deus. Aí sim nós vamos estar alcançando e adquirindo aquele azeite reserva que Jesus declara das 5 virgens prudentes. Porque as imprudentes, elas sabiam que o seu Senhor viria, tinha todo o conhecimento, mas não estavam atentas, né? Enquanto as outras estavam atentas. Então nós sejamos diligentes. Eu vou ler aqui Atos 22:13, diz assim: vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, ou seja, Ananias diz para Saulo, Saulo, irmão, recobra a vista. E ele impõe a mão e Paulo então ele passa a ver.
E naquela mesma hora ele começou a ver novamente. Ele tinha ficado cego. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, aquela fortíssima luz o tinha cegado. Então, Ananias disse, e ele disse: o Deus dos nossos pais, que antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, ou seja, Jesus, ouça a voz de Jesus, porque há de ser tua testemunha para com todos os homens do que tens vistos e ouvido. Ou seja, você será testemunha, Paulo, a todos os homens do que você tem visto e ouvido. E agora o versículo 16 declara: e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Queridos, eu sei que muitas pessoas têm o conhecimento, assim como Paulo tinha o conhecimento, mas é preciso tomar uma atitude, se levantar e se colocar nos caminhos, no serviço de Deus. Então Paulo se levantou e Paulo foi batizado. Então o batismo é uma coisa muito importante para iniciarmos um relacionamento, uma busca, um conhecimento, o estudo da palavra e o batismo. Você vê que Jesus Cristo mesmo, para cumprir as Escrituras, mostrando qual a grande importância, irmãos, da palavra de Deus, o próprio Paulo se batizou. E o próprio Senhor Jesus, ele foi até João Batista para ser batizado. João Batista, quando vê Jesus, ele declara: não, eu é que preciso do seu batismo. Eu é que sou pecador, ele está declarando para Jesus. Eu é que preciso. E Jesus pega e fala assim: João, eu sei, João, disso. Isso que você está falando é verdade. Mas, João, batiza-me, porque convém cumprir as Escrituras. Tem que se cumprir a palavra de Deus. Ou seja, Jesus declara que as Escrituras são importantes. Então, meu irmão, não seja negligente, não deixe de estudar as Escrituras. Leia uma página por dia. Leia um versículo por dia. Comece em algum ponto, né? Hoje nós temos tantas possibilidades. Você pode baixar no celular as Escrituras. Não temos desculpas para sermos negligentes. E nós, né, irmãos policiais militares, que temos conhecimento não só das leis, mas nós temos que viver a lei, praticar a lei. A você eu peço que você esteja atento, estude essas Escrituras e da mesma forma que nós exercemos a nossa profissão, que nós venhamos a exercer a missão que Deus nos chamou para exercer. Porque Deus não nos chama para levar para um local longe, mas Ele nos chama a viver isso em nossa casa, na nossa vizinhança, sendo testemunhando dele, da verdade dele para as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a minha oração para você neste momento, tá? E que Deus te ilumine e te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.